Isso, Carlos. Nós vamos falar sobre o programa Araxá Juro Zero, né, que provavelmente já deve ser decretado aí pelo prefeito nos próximos dias, visto que teve a sua aprovação na Câmara na última terça-feira. Né? Foram muitas dúvidas que surgiu em torno desse programa, principalmente desse projeto, principalmente no entorno ali, né, da discussão dos vereadores no momento da votação. Então nós convidamos, né, está aqui com a gente o secretário de Desenvolvimento Econômico de Araxá, o Juliano César, está com a gente também o analista do Sebrae, o Alessandro Souza. Sejam bem-vindos, bom dia. Bom dia. Bom dia, Bruna. Bom dia, Carlos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Juliano, para a gente começar explicando, eu vou seguindo aqui, né, o contexto do projeto em si. O projeto ele fala do programa Araxá Juros Zeros e, pelo que a gente entende, a prefeitura vai arcar com os juros desses financiamentos das microempresas. Mas antes da gente começar falando, aqui no ofício que foi encaminhado como justificativa do projeto, se tem um pequeno texto aqui que faz um levantamento, né, que vem a partir aí do Sebrae, que fala dos dados, né, das empresas que tiveram aí mortalidade dos seus negócios, do microempreendedor e do MEI, mas são dados a nível de Brasil. E aí eu queria saber se antes de desenvolver esse projeto foi traçado qual que é esse cenário, né, que foi colocado aqui como justificativa no ofício em Araxá. Bom, o cenário em Araxá é exatamente o mesmo dos dados do Brasil. Quer dizer, nós fizemos... Araxá teve 29% de mortalidade de empresas? Mais ou menos isso. Porque tem muitas empresas, a gente não tem os dados corretos, porque tem muitas empresas que fecham, que ficam paradas e fecham depois. Então é muito difícil, não dão baixa, e depois dão baixa, quer dizer, a gente não tem uma numeração. Aí a gente prefere usar o que a gente tem de ferramenta, que são os números nacionais, né? Porque assim, a minha intenção dessa pergunta de qual foi o cenário em Araxá é entender o porquê que a prefeitura chegou a uma conclusão que a cidade precisa desse projeto, né, Araxá Juros Zeros, para apoiar o microempreendedor. E aí acho que teria que ser baseado em dados, né, como colocou aqui na justificativa, mas é dados a nível de Brasil, em dados para realmente justificar um projeto que vai utilizar de verba pública. Exatamente. O que acontece? O Araxá Juros Zeros tem um objetivo, o objetivo principal é conceder subvenção econômica para o pagamento de juros, apenas juros, relativos a empréstimos, né, e financiamento, cujos tomadores são pessoas apenas jurídicas, junto a instituições financeiras. O que acontece? A gente quer beneficiar de primeira mão desse projeto as micros, pequenas empresas e as startups. A gente viu, o cenário é o seguinte, a gente viu que a gente abre aí em torno de 3 mil empresas, mais ou menos por ano, e a gente tem a gente está em torno de 20 a 30% dessas empresas fecham. Isso é muito complicado. Aí a gente não tem como saber, e principalmente pós-pandemia. Então o que a gente quer fazer? Para a gente tentar baixar esse número, a gente faz essa subvenção a fim de que esses MEIs e essas microempresas possam ter um fôlego e uma prospecção melhor para investir no seu próprio negócio. E todo mundo, pós-pandemia, pequenas, grandes empresas, todas empresas ficaram com dificuldades. Então, nós temos aí 65% de empregos vem da onde? Do micro e do MEI. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que dar sustentabilidade para eles, para que eles não quebrem, porque senão o desemprego cada vez aumenta mais. Juliano, e como que a prefeitura vai chegar nessa questão desse microempreendedor ou desse microempresário ou da startup que realmente precisa de ter um financiamento sem os juros? Porque então você está explicando que o projeto ele visa pagar os juros de um financiamento de um microempreendedor. Então, ou seja, o microempreendedor vai fazer o empréstimo, ele vai pagar sem os juros, porque é a prefeitura que vai estar arcando com os juros desse empréstimo. Só que, no meu entendimento, esse projeto não pode ser para todos os microempreendedores, porque alguns não estão em dificuldades financeiras, principalmente. Isso vai ser levado em consideração no momento de escolher esses microempreendedores, os que estão com a situação financeira que realmente necessitam desse subsídio de retirada de juros? Então, essa regra que nós estamos estabelecendo, o Alessandro vai explicar melhor. Ok.
Vamos lá, Alessandro. Primeiramente, né, a gente agradece o convite. Com relação a dados e informações, eu até tentei pesquisar aqui no nosso site, que a gente tem um site que chama Inteligência Sebrae, que a gente tem uma série de informações sobre a questão econômica do município, e principalmente abertura e fechamento da empresa, né? Igual o Juliano falou, né, eu não tinha sido solicitada essa informação, senão eu tinha trago ela. Assim, de número de empresas que tiver mortalidade, mas eu te encaminho, né? Assim que eu chegar no Sebrae, eu faço essa pesquisa e te encaminho. Vou até pedir desculpa por interromper vocês, mas na minha visão, na minha opinião, era uma informação que deveria ter sido levantada pelos próprios vereadores antes de ter votado esse projeto, né? Ao longo do projeto tem outras questões que a gente vai falar, mas eu acho que era principal para entender o Sim, mas só para você entender a importância desse projeto, é que não é só questão de mortalidade, né? Porque as empresas que já morreram, elas não precisam mais. Você concorda comigo? Muito pelo contrário, né? Elas já estão endividadas, já estão com problemas de crédito no município. Precisavam na pandemia. Exato. Não é só a pandemia, né? O problema de mortalidade de empresa, ele é diário, por uma série de fatores, né? Então, em pesquisa do Sebrae, a gente identifica falta de gestão, falta de controle, falta de acesso a crédito. Então, esse projeto, ele não foi pensado da noite para o dia, isso é muito importante. Quando em 2021 eu procurei o prefeito pela primeira vez, né, a gente fez uma reunião, veio o nosso gerente regional e a gente propôs fazer um protocolo de intenções para que a gente pudesse promover o desenvolvimento do território a partir do desenvolvimento dos pequenos negócios, né? Então, uma série de fatores. A gente pensa na questão do capital empreendedor, né, do número de empresas por município que nosso ainda é baixo, a gente tem esses números lá na identidade. A questão da mortalidade das empresas, não é só do micro, é do AME e da EPP também. Então a gente pensou numa série de fatores. Uma delas é justamente a questão do fomento a crédito, de incentivar os pequenos negócios através do desenvolvimento, e para isso eles precisam de recursos. Então quando eu falo, gente, eu vou pegar só a empresa que está em dificuldade financeira? Claro que não. Eu preciso pegar aquelas empresas que estão querendo investir e não tem fôlego, não tem oxigênio, porque capital de giro, por exemplo, é o oxigênio da empresa. Se eu não tiver capital de giro, eu não consigo comprar matéria-prima, eu vou pagar juros mais caros, às vezes eu vou entrar num cartão de crédito, pagar juros mais altos, num cheque especial. Então, entender a necessidade da empresa, ela vai a partir do próprio empreendedor, que ele vai apresentar a necessidade dele, né? E a instituição financeira ela vai avaliar isso, né? Porque a instituição financeira ela não empresta recurso para aqueles que, infelizmente, não têm condição de pagar. Não tem crédito. Né? Não tem crédito. Então é uma análise dele, porque a prefeitura ela não pode assumir esse tipo de responsabilidade. Então a intenção de pagar o juro é justamente a gente fomentar os pequenos negócios a partir do crédito para que ele possa investir no capital de giro, em matéria-prima, empregar mais, em maquinário, para o pequeno, porque os recursos são bem limitados. A gente não vai aportar recursos para grandes empresas com grandes montantes de capital. Então, entender a necessidade do pequeno negócio é fundamental para que a gente possa conceder o crédito da melhor forma possível. E qual que é a visibilidade para que isso retorne em benefício, principalmente porque a prefeitura vai colocar um dinheiro público, né, para pagamento desses juros? Qual que é a previsibilidade que isso retorne em benefício tanto para a população quanto para os cofres públicos? É importante a gente pensar que mais de 97% das empresas hoje são pequenos negócios no Brasil, né? E Araxá não é diferente, né? E quando eu fomento o pequeno negócio, eu estou, no mínimo, garantindo o emprego daquelas pessoas que estão lá, né? Eu não sei se você sabe, mas Araxá, em torno de um pouco acima de 30% da população hoje recebe benefícios, né, tipo Bolsa, né? Bolsa Família, Bolsa, né? Esses benefícios sociais para baixa renda, né? Então, assim, isso é uma informação preocupante para uma cidade a nível de Araxá. Por quê? Quando você pega o PIB per capita de Araxá, ele é um PIB alto na região, um dos maiores. E aí, eu tenho um PIB alto, porém a distribuição de renda ela é ruim, né? Hoje nós temos mais de 6 mil microempreendedores na cidade. No mínimo, eles estão empregando eles mesmos, porque quando eu sou microempreendedor individual, a primeira característica do MEI é que ele pode ter no máximo um empregado. Então, é ele e mais um. Então, no mínimo, ele está empregando ele. Ou seja, são 6 mil famílias, pelo menos em Araxá, que estão tendo a oportunidade de investir nos seus negócios, gerar desenvolvimento, sair de microempreendedor, virar uma ME e empregar mais.
Além disso, os pequenos negócios têm uma característica muito interessante, porque ele fomenta o comércio local. O que é fomentar o comércio local? Ele compra aqui, ele emprega aqui, ele gasta aqui, ele se diverte aqui e ele investe aqui. Então a economia local ela gira, né, e todos os outros comércios eles são beneficiados. Consequentemente, a prefeitura, né, e o cidadão também é. Por quê? Porque aumenta a captação de impostos. Aí, e só para... É importante essa informação, isso não é uma ideia que surgiu aqui em Araxá não, tá? Nós temos, inclusive, para que a gente fizesse que o projeto viabilizasse, né, a gente visitou outros municípios, pegamos outros exemplos. Uma cidade bem próxima aqui, que é Presidente Olegário não, é Coromandel, foi uma das primeiras aqui na região que implantou, com muito sucesso, né, uma cidade pequena, que fomentou o pequeno negócio. Divinópolis já foi para o segundo edital, né, eles lançaram o primeiro, aplicaram todo o recurso, e o projeto foi de tanto sucesso que eles já fizeram o segundo edital, já estão novamente emprestando recursos, tá bom? E existe já um levantamento de quantas empresas teriam interesse nesse tipo de financiamento? Isso foi feito pelo Sebrae, pela Secretaria? De quantas seriam essa empresa em Araxá que optariam por esse projeto? Não houve levantamento, não. Mas eu, como empresário, um dinheiro juro zero, todos vão querer. Isso aí com certeza. Quem tiver habilitado junto à instituição financeira, todos vão querer. E essa habilitação pelo micro e pequeno empresário que queira participar, ela se dará através de editais publicados em que as empresas vão poder se cadastrar ou não? Ou apenas aderir ao projeto, né, e automaticamente fazer a análise de crédito junto à instituição? Com relação a essa questão da demanda, né, o Juliano falou, a maioria com certeza, né, vai querer. Mas uma coisa que eu sempre falo, agora na Semana do Microempreendedor Individual, nós fizemos atividades lá em parceria com a Sala Mineira do Empreendedor, né, com outras instituições, com a própria prefeitura, né, onde a gente fez uma palestra sobre acesso a crédito. O objetivo é esse, inclusive levamos as instituições financeiras para falar o que era necessário para você conseguir acessar o crédito. Né? Então, e outra coisa muito importante que a gente sempre fala, dinheiro ele pode ser até de graça. O que é um dinheiro de graça? É aquele que você não precisa de pagar o juro, né? Você só tem que pagar o capital. Mas se você aplicar esse recurso de forma inadequada, ele foi muito ruim. Né? Então o que vai fazer diferença no crédito que você vai receber é a forma de como você vai aplicar esse recurso. Se ele vai realmente gerar desenvolvimento ou não. Se ele vai gerar melhores resultados na sua empresa ou não. Se vai conseguir reduzir custo, se vai conseguir alcançar mais mercados, uma série de fatores. Então, assim, isso é muito importante. Não dá para a gente fazer, nós não fizemos, a gente vai muito baseado em dados estatísticos, mas não dá para você fazer uma prospecção de demanda antes de lançar um projeto desse, porque senão você gera uma expectativa. E esse programa, a gente está trabalhando nele há mais de ano. Mas peraí, né? não dá para fazer uma prospecção de demanda do Se projeto? você faz vamos supor que você vai fazer uma pesquisa. Vamos fazer uma pesquisa que é caro, né? Você fazer pesquisa é caro, de conversar com os empresários e perguntar se ele tem interesse no projeto. Você fazer isso é caro, igual eu estou falando, e aí eu gero uma expectativa das pessoas que aquele programa vai... Aí se ele não é executado. Né? Então, por isso que eu falei, a gente atua baseado em dados que estão no mercado. Então, acesso a crédito, ele é difícil. As pessoas têm dificuldade de acessar crédito. O crédito disponível, ele é complexo. Então, isso já nos mostra que existe a demanda, que existe a possibilidade das pessoas buscarem. O recurso, inclusive, ele é limitado, né? Eu acho que a gente... Minha próxima pergunta, né? Qual é o recurso que a gente tem aqui no texto, né? Que vai ser usado o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico de Araxá, mas qual seria esse valor, né? Qual que vai ser aí esse limite máximo? R$300 mil, MEI 5 mil, microempresa 10 mil, startup 15 mil. Então, 5, 10 e 15, somando o limite de 300. Então, quando chegar, se você fizer ali o de 10, se você fizer 30 de 10, acabou, não vai fazer mais para outras empresas, é isso? Não, os 300 mil para pagar juros. Esses 5 que o Juliano falou, é o financiamento. 10 e 15 é o financiamento, e quem vai emprestar esse recurso é a instituição financeira.
Para a gente saber quantas pessoas... Achei que 10 mil era o limite de juros a ser emprestado. Não. Okay. Como a gente precisa ainda de fazer o edital, né? O edital de credenciamento das instituições financeiras, ele vai ser aberto para todas, né? Existe já algumas instituições que manifestaram interesse, né? Que já em outros municípios a gente sabe que elas são interessadas, principalmente as cooperativas, mas vai ser aberto a todas as instituições financeiras, que vão apresentar as taxas de juros, né, para poder pagar. Então, essa taxa de juros é que vai determinar a quantidade de recursos que a gente vai conseguir emprestar. Porque pensa bem, se eu empresto em 24 meses, eu tenho 24 meses pagando juros. Né, e esses juros são pagos mensalmente. Né, então, assim, não dá para a gente fazer uma prospecção ainda. Né, esse recurso pode ser muito ou pode ser pouco. Não dá para a gente fazer uma prospecção ainda de quanto recurso enquanto a gente não souber a taxa de juros que vai ser... A gente vai saber através dos editais. Quanto tem disponível no fundo para que seja utilizado nesse projeto? A Secretaria tem porque o orçamento já foi aprovado. É os 300 mil. 300 mil. Isso aí é um estudo de caso, é um primeiro negócio que a gente está fazendo, justamente para a gente entender o que pode ser feito. É o primeiro que já foram feitos em outros municípios e deu certo. Agora só uma análise aqui, porque para a gente saber, empresas em Araxá, 2022 foram abertas 2.388 empresas, extintas 1.002. Ok. Tá? E agora em 2023, esses dados de hoje, 1.234 empresas abertas e 595 extintas. Só para a gente concluir esse artigo aqui, antes da gente ir para o intervalo, ainda tem uma dúvida aqui. Esses 300 mil reais, ele é a previsibilidade por mês, porque o programa tem uma validade de 12 meses, ou é para os 12 meses? Para os 12 meses. Ok, isso. Até aqui algumas dúvidas ainda que surgem, mas que já foram aqui sendo esclarecidas. Quem fará esse financiamento, então, serão instituições credenciadas, né? E aí, como será esse credenciamento? Vocês explicaram, né, que vai ser feito um processo... Vai ser licitação? Vai ser um cadastro? Como que vai funcionar o credenciamento dessa instituição? Ela vai ser licitada? Vai ser um pregão, licitação, onde a instituição financeira que apresentar a proposta melhor será contemplada. E aí é uma das coisas que eu acho que às vezes faltou aqui no projeto, que já era um estudo sobre o quanto seriam esses juros desses financiamentos. Até para que no momento da avaliação, é onde eu falo, né, que às vezes o projeto na discussão, ali na votação na Câmara, faltou muita informação e faltou muito conhecimento por parte dos vereadores antes de votar esse projeto, que é justamente isso. Qual que são as linhas de crédito para microempreendedor? Quais são essas taxas de juros para microempreendedor? Houve uma pesquisa, então acho que faltou um pouco também da cobrança disso aqui no projeto antes de se votar, para saber, para se ter um número de quanto que seria possível atender também, né, visto o orçamento que está sendo colocado, quantos se beneficiariam desse projeto. Eu tenho mais uma pergunta aqui, quando a gente entra aqui no artigo 7, que a gente fala da aplicação e fiscalização desses recursos. Eu quero que vocês expliquem como que vai funcionar essa fiscalização dos recursos e, principalmente, se houver aí inadimplência dos microempresários no momento de pagar, visto que a prefeitura, então, está arcando com os juros de um financiamento. Com relação a essa questão dos juros, né, infelizmente, a gente vive num mercado bem instável, né? Então, existe até por parte das instituições financeiras uma resistência num primeiro momento de falar uma taxa de juros em função dessa variação, né? Porque tudo sofre influência da taxa Selic, da situação econômica do país. Pra você ter uma ideia, quando a gente começou a fazer o estudo lá no início, né, desse projeto, as taxas de juros estavam rodando em torno de 1,2%. Né? Nós tivemos em alguns municípios que chegaram a fechar a taxa em 0,8% ao mês. Hoje, as taxas de juros, e aí a gente fez, porque esse projeto também foi aprovado lá em Itapira, né? Ele já está em fase de estudo para implantação, e os valores que algumas instituições financeiras têm passado para a gente, né, de perspectiva, porque o decreto ainda não saiu, a gente está fazendo essa pesquisa, em torno de 2,2%, 2,3% de juros ao mês. Para o microempreendedor. Para o programa, na realidade, né? Okay. Então, não é nem MEI, é para o programa, né? Independente se ele é microempreendedor ou se ele é uma ME, né? Ou se é uma startup.
Então, isso é um fator que não dá para a gente fazer uma previsão em função do momento econômico que o país está passando, né? Então, as taxas de juros são influenciadas. E a taxa de juros não é da prefeitura. Né? Porque a gente já teve, inclusive, sinalização do Banco Central que devemos ter redução na taxa de juros, né? Na próxima reunião do Copom. Né? Exatamente. E acaba influenciando. Acaba influenciando. E assim, positivamente, na realidade, né? Então, se fecha uma taxa de juros agora e cai, não tem jeito de fechar, de diminuir ela depois, porque é feito através do edital. O inverso também é verdadeiro, né? Porque se a gente coloca uma taxa muito baixa e depois aumenta, a instituição financeira fica no prejuízo. Vai ficar fazendo recomposição de contrato para e a gente não faz, o contrato até o final, não é feito, né? Até o final do empréstimo, né? Então não é feita essa recomposição. Então, esse fator ele é um fator limitante. Então, a partir do momento que a gente lançar o decreto, e aí é importante a gente deixar claro que não é a partir de amanhã, já pode fazer inscrição, não. Né? Foi aprovado apenas na Câmara Municipal, que é uma fase importantíssima do projeto, senão não dá nem para dar continuidade. Ainda precisa ser Mas sancionado. precisa ser sancionado, o decreto ser colocado, a regulamentação, para depois a gente lançar o edital de credenciamento dessas instituições financeiras, e aí sim abrir por interesse, que vai ser por ordem mesmo de chegada dos processos. Aí eu vou voltar na pergunta, né, sobre a questão da fiscalização que eu fiz e, né, nesse caso da inadimplência, quem que vai arcar com os juros do financiamento? Vai separado, né, vai separado o financiamento? Como que vai funcionar caso haja inadimplência dos empresários? Esse é um fator importante, que como a gente deixou claro aqui, quem empresta o recurso é a instituição financeira. A prefeitura ela arca apenas com juros. E no decreto fala que ela arca com juros das instituições que estão em dia com o projeto. Né? Então elas arcam em dia com o projeto. Se a pessoa fica inadimplente, ela perde o direito de ser bancado os juros. E, consequentemente, tanto a instituição financeira quanto a prefeitura, ela pode acionar essa empresa, né, em função do inadimplente. Né? Então isso é importante. E aí ela pode perder o benefício. Ela perde o benefício. Ela perde. Isso é importante. E aí os juros vêm para ela, para que ela arque com esses juros. Exatamente. Então isso é importante por quê? Porque aumenta a segurança do projeto. A gente tem percebido nos outros municípios que a inadimplência praticamente ela não existe. Porque perde um benefício muito grande o fato de estar o pagamento porque dos os juros pesa muito um empréstimo. Pesa, né? muito no empréstimo. E um fator importante é que quando você empresta o recurso para o empreendedor, ele faz todos os investimentos e a instituição financeira analisa o risco que ela está correndo. Então, a taxa de juros ela está diretamente ligada ao risco. Quanto maior o risco, maior a taxa de juros. Então, quando a prefeitura está arcando, quando a prefeitura ela é parceira, né, quando o Sebrae entra, porque a gente vai trabalhar a questão do treinamento, da orientação, do crédito assistido, isso aumenta a segurança da instituição financeira, diminui risco e, consequentemente, a gente consegue taxas mais acessíveis. A gente está com a participação da Regina, Carlos? Ela vai participar depois do intervalo. Ok. Então, vou seguir aqui. Ainda, né, dentro desse contexto aqui da fiscalização do artigo 7, eu gostaria de entender como que... Porque vocês explicaram que as empresas vão ter critérios, vão ter que apresentar ali quais serão esses investimentos. Aqui dentro do contrato se fala que a empresa não vai poder demitir funcionários, né, que ela vai ter ali uma previsão para que ela contrate mais funcionários enquanto ela estiver sendo beneficiada desse programa. Ela não pode reduzir o número de vagas, ela pode substituir ali um profissional, né, o que se fala aqui dentro do texto do projeto, desde que não diminua não haja redução salarial. Mas a minha dúvida é como que isso vai ser fiscalizado, todas as empresas que entrarem no projeto. A questão da parte de fiscalização ela é acompanhada pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Dentro do processo de inscrição no projeto, ele vai ser feito diretamente na Sala Mineira do Empreendedor, né, onde eles já fazem a primeira triagem, explicando o que é o projeto, em que você vai investir, fazendo levantamento de dados daquela empresa. A fiscalização das vagas, senão vai diminuir. Quantas vagas que tem, né? Porque aí no decorrer do período a gente vai solicitando à empresa as informações se elas estão sendo cumpridas ou não, né? É muito importante a gente frisar por que é dessas exigências, porque o intuito do empréstimo é justamente estar relacionado àquela primeira pergunta que você fez lá atrás, né? Do desenvolvimento do município, né? Porque a gente está empregando recurso público. Então, se você coloca
recurso público dentro de um projeto, essa pessoa usufrui desse recurso público e depois ela passa um tempo, ela demite, né? Então a gente não está promovendo o real objetivo. Então esse trabalho vai ser feito, então, inicialmente pela Sala Mineira, e a instituição financeira, com relação aos pagamentos, ela vai estar encaminhando mês a mês, né, a relação das empresas que estão em dia ou não, né? Pelo fato dessas empresas estarem recebendo aí verba pública, né, sendo beneficiadas com verba pública, vai existir um processo de transparência com a divulgação de quais são essas empresas? Claro que sim. Claro. É público. É público isso aí. Então vai ter no site da prefeitura. Todas as empresas beneficiadas, nós temos por obrigação, na legalidade, de deixar tudo aberto. De dar essa transparência. Exatamente. Fundamental, aqui, né? Aqui ainda dentro do projeto, já no próximo artigo, fala-se sobre o regulamento, né? Mas o que dá a entender é que esse regulamento ainda não está pronto. Que ele vai ser, outro ponto onde eu acho que os vereadores deveriam ter cobrado um pouco mais nessa questão do projeto. Porque como se vota um projeto que o regulamento em si, que fala aqui, né, os procedimentos operacionais do programa serão suficientes, descrito em regulamento, a ser baixado ainda por decreto. Então esse regulamento ainda vai ser decretado. Quem que vai definir essas normas desse regulamento? Aqui se fala, né, de algumas normas que são obrigatoriamente devem prever nesse regulamento, mas quem que vai fazer esse regulamento? É muito importante a gente lembrar, quando você aprova uma lei, a regulamentação ela vem logo em seguida, porque a regulamentação ela está muito ligada aos processos operacionais mesmo, né? Que não tem necessidade de estar dentro da lei, porque esse regulamento ele não pode ferir a lei máxima, então tudo que está dentro da lei ela é respeitado. E a gente vai trabalhar mais a questão da operacionalização, aquilo que eu estava explicando para você aqui, como é que vai chegar? O que documento que ele tem que apresentar? Então, isso vai ser público também e publicado por decreto. É justamente essa questão, porque aí, dentro dessa questão do regulamento, vem a questão da operacionalização do programa, né? Que é onde vai se firmar o contrato com a instituição financeira, a credenciada, e tem que conter ali o objeto do contrato, obrigações do município, da instituição financeira, mas não se fala isso no momento. Então, isso deveria ser entendido antes de votar o projeto. Quais são as obrigações do município e das instituições financeiras? Porque aqui também fala, né, que essas operacionalizações ainda vão ser feitas, né? Porque fala, deverá conter no mínimo, e aí traz aqui alguns critérios para esse trabalho da operacionalização. Essa operacionalização e esse regulamento ainda a ser feito, não pode mudar aqui o contexto de algumas coisas que estão no projeto? De forma alguma, né? Porque o projeto já foi aprovado, a lei maior é o que está previsto aí. Então, a gente, dentro da regulamentação, a gente não pode mudar nada que já foi previsto na lei. E conter coisas além do que está previsto no projeto? Aí tem que voltar novamente para a Câmara, né? Se for acrescentar alguma coisa. Então, o regulamento ele tem que seguir o que está previsto na lei. Eu não posso fazer nada diferente do que está, nem aumentar e nem diminuir, e nem exigir coisa que não está previsto. É importante a gente colocar que quando a gente pensou nesse programa, nós contratamos a nível de estado, né, o Sebrae contratou uma equipe de advogados para poder fazer todos os estudos de decreto, de legislação de forma ampla, né, porque assim, tem as particularidades de cada município. Né, eu posso colocar lá no projeto que tem município que está emprestando dinheiro para a pessoa física que deseja investir, ou seja, no informal. Esse projeto não está dessa forma, né? Então a gente tem que entender quais são as características do município, o que ele está querendo fomentar no primeiro momento, para a gente definir essas regras. Mas não vai ferir nada do que já foi previsto em legislação, até porque senão a gente tem que voltar para a Câmara novamente. Está conosco também para participar dessa entrevista a jornalista Regina Porfírio Botelho de Resende. Regina, bom dia. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Bruno, Igor, Chechel, Caio, o pessoal que trabalha no estúdio. Bom dia também aos nossos dois convidados, o Juliano, que é o secretário de Indústria e Comércio, e o Alessandro, que é do Sebrae, né? Eu estou muito preocupada por causa do seguinte. Ontem a gente comentou bastante sobre esse assunto, Juliano, porque foi um projeto aprovado pela Câmara, e eu penso que com as explicações que vocês deram, ficaram ainda muitas dúvidas na cabeça de quem acompanhou a matéria ontem e de quem está acompanhando hoje. É claro que o nosso tempo está curto, o programa já está terminando, mas eu gostaria muito que vocês, talvez em outra ocasião, estabelecessem, por exemplo,
o critério para se escolher as empresas que vão ser beneficiadas com esse projeto. A minha segunda dúvida é a seguinte: o projeto chama Juros Zero, né? Projeto que foi... Oi? Que foi pode continuar, na Câmara e que foi assim, muito cantado na Câmara, muito assim, estimulado pelos vereadores lá da base. Esse projeto tem um nome, assim, tipo Juros Zero. Mas o tempo todo vocês falaram sobre cobrança de juros, inclusive vocês não quiseram dar nem assim qual o patamar de juros que vai ser usado, porque falaram que no Brasil o juro não tem assim, uma definição, tudo bem. Enfim, eu achei assim, que ficaram muitas dúvidas. Por exemplo, a questão do valor, né? Vocês estabeleceram aquele valor de 300 mil, parece que foi isso aí que eu escutei, com vários índices, assim, dependendo a empresa, qual que é a necessidade dela. E é claro que esse dinheiro vai acabar rapidinho, né? Porque vai ser muito rápido esse uso de um valor que eu considero extremamente pequeno. Enfim, ficaram-se umas dúvidas, principalmente a questão do critério de escolha de quem vai se beneficiar com esse projeto. Sabe? Porque juros zero hoje no Brasil, a gente sabe que é uma coisa inexistente, né? Ninguém trabalha com juros zerado, né? Todo mundo tem que cobrar juros. E outra coisa também que ficou mal explicada, Juliana, se o comerciante que pediu o dinheiro emprestado, se ele der o calote e se ele não pagar, quem vai arcar com esse prejuízo? Será que é a prefeitura? Mas a prefeitura trabalha com o dinheiro do contribuinte. Então nós vamos arcar com esse prejuízo? E se ficaram umas dúvidas assim, e como é um projeto que foi muito falado na última reunião da Câmara, muito discutido, sabe? Muito assim, decantado como uma coisa muito boa, a gente fica na dúvida que estão faltando explicações. Enfim, eu não vou participar além disso não, porque vocês estão com o tempo curto, mas eu espero, não sei se vai dar tempo de vocês explicarem essas questões que ficaram pendentes, porque as pessoas interessadas na participação desse tal projeto do Juro Zero, elas não vão ficar entendendo direitinho, principalmente a questão do critério de escolha de quem vai ser beneficiado. Isso eu acho que é uma questão muito séria, porque é dinheiro do contribuinte que vai ser usado, né? Então é só isso, muito obrigada, eu vou ficar aguardando a resposta aqui. Tchau, obrigada. Obrigado você, Regina. Acho que podemos explicar, né, qual o critério, né? O critério vai ser definido pelas as instituições financeiras, né, que vão ser responsáveis para fornecer o crédito, né? Não é a prefeitura que seleciona, né? Bom dia, dona Regina. Primeiramente é um prazer falar com a senhora. Eu creio que enquanto a senhora estava conversando aqui ao telefone, o Alessandro já estava passando, já estava respondendo aqui para a Bruna, né? Mas então o que vai acontecer? Tecnicamente ele vai fazer ele vai repetir para a senhora, porque é bom que aí as pessoas quem não entendeu, entende agora, né, Alessandro? Por favor. Tranquilo, Juliano. Então, é importante a gente falar que esse programa, ele não surgiu aqui, né, igual eu falei. Ele é uma proposta que o Sebrae já vem desenvolvendo a nível nacional, né, esse programa Juro Zero. Em Minas Gerais, a gente já vem operacionalizando ele desde 2020, né, quando começou a pandemia, alguns municípios já implantaram esse projeto. E quando a gente fala de juros zero, é porque o empresário não vai pagar os juros. E o subsídio é justamente o que a prefeitura vai dar, é o pagamento desses juros para as pessoas que estejam pagando em dia e investindo o recurso conforme foi o planejamento dele. Então isso é muito importante. Qual que é o critério, né, que vai se escolher essas pessoas? A gente não tem um critério estabelecido para não discriminar ninguém. Então o critério ele é estabelecido pela instituição financeira, que é quem empresta o dinheiro, né? Esses 300 mil reais não é 300 mil reais de empréstimo. Esses 300 mil reais serão destinados ao pagamento dos juros, né? Quem vai emprestar o recurso é a instituição financeira e ela vai exigir todos os documentos, as garantias necessárias. Inclusive, o próprio Sebrae tem um fundo de aval, que a gente chama FAMP, né, que é um fundo de aval que pode até garantir até 80% da operação de crédito, com algumas instituições financeiras que usam muito esse fundo de aval para não ter necessidade de buscar um avalista, por exemplo. Então, essas instituições poderão, inclusive, usar esse fundo de aval do Sebrae, né? E aí o empresário, o empreendedor, ele paga pelo uso desse fundo de aval.
Então, assim, o recurso ele é emprestado de acordo com a instituição financeira, e é aquilo que eu estava falando com a Bruna, né? A gente vai fazer o acompanhamento, sim, com treinamento, com orientação, para que o empresário invista da forma correta. E se em algum momento ele estiver correndo o risco de não pagar, a gente deu a orientação correta, tanto para aumentar suas vendas, para redução de custos, para que ele consiga cumprir com esses compromissos. E terão aqueles empreendedores que eles, infelizmente, ele não vai estar enquadrado. Então essa pré-análise ela é feita junto da Sala Mineira do Empreendedor até para preparar ele. Nós vamos identificar alguns que ele naquele momento ele não consegue acessar esse crédito. Então a gente vai trazer também informações e orientação para essas pessoas, para que elas possam se organizar e pleitear não só o programa, mas outros programas que porventura venham surgir. E só para deixar claro, né, Bruna, até na dúvida da dona Regina, a gente tem que trabalhar, claro, com essa hipótese, mas no caso de um calote, por exemplo, aí o compromisso da empresa com a instituição financeira. O Juliano até está lembrando aqui, né, viu, Carlos, essa questão, né, da inadimplência, que foi uma das perguntas que a Regina fez, né? Então, assim, é tratamento igual qualquer instituição financeira. A instituição financeira, se a pessoa não paga o juro, não paga o empréstimo, o que ela faz? Ela aciona essa instituição, ela negocia ou aciona essa instituição na justiça. Ou seja, a prefeitura não tem nenhum compromisso, né, com a inadimplência. Nenhum. O único compromisso, inclusive se esse cliente fica inadimplente, a prefeitura pode também acioná-lo, incluí-lo ele na dívida ativa, pelo fato dele não ter cumprido com o compromisso no programa que ele entrou. Mas a prefeitura não arca com nenhum prejuízo que, porventura, esse cliente venha a dar para a instituição financeira. Eu tenho uma pergunta, né, que eu vou direcionar tanto para o Juliano quanto para o Alessandro, né, enquanto Sebrae, que já a gente entra na questão política. O programa ele vai ter uma validade de 12 meses, o que vai incluir período eleitoral. Né? E o programa, por se tornar uma lei, ele vai ser aí, né, qual gestão vier. Né? Durante o período eleitoral, isso vai ser possível beneficiar empresas com esse programa? Minha pergunta para o Juliano. E para o Alessandro, eu, enquanto, né, representante do Sebrae, sem vínculo aí, né, com a administração pública, se isso, né, pode haver uma situação de interesse político utilizando esse projeto. Bom, primeiramente, no período eleitoral, a gente vai trabalhar conforme manda a regra do jogo. Na legalidade, o que puder fazer, nós assim o faremos. A lei é que manda. A lei magna do município é que vai mandar nisso aí. Né? Agora, quanto a... Eu quero deixar bem claro aqui o seguinte. O maior objetivo nosso não é os juros, não é emprestar dinheiro com juros zero. E sim a assessoria que o Sebrae vai fazer com esses empresários que pegaram esse dinheiro, esses microempresários. Esse é o maior objetivo, profissionalizar essas pessoas. Alessandro, você quer responder? Essa questão do eleitoreira, né, é complicado, né? Porque tudo que faz dentro do poder público hoje que vai beneficiar a comunidade parece que tem fins eleitoreiros, né? Então, assim, isso é muito complexo. O Sebrae ele tem uma postura muito clara com relação a essa questão eleitoral, né? Primeiro que assim, a gente não tem nenhum partido político, né? O propósito do Sebrae é impulsionar o empreendedorismo para transformar vidas. Então esse é o nosso propósito, ou seja, nós estamos aqui para defender o interesse dos pequenos negócios. E uma das coisas que a gente vem trabalhando dentro dos municípios é justamente criar um ambiente de negócios que possibilite alavancar esses negócios. E isso a gente esbarra na questão... Eu falo que o Sebrae ele tem dois caminhos que ele segue em termos de estratégia. Um é o desenvolvimento econômico, que aí ele está diretamente ligado aos poderes públicos, está diretamente ligado à Câmara dos Vereadores, porque tem políticas públicas como essa que estamos trabalhando, tem legislação de incentivo para que o ambiente de negócio seja favorável. E tem a parte do suporte empresarial. Né? E que o suporte empresarial o que é? São os treinamentos, é dar orientação para o empresário, principalmente para que ele não morra, né? Porque a gente está numa crise muito difícil, mas muito além disso, para aquele que consiga alavancar os seus negócios. E o Sebrae faz isso muito bem, né? Eu acho que o Sebrae está muito bem posicionado com relação a isso. Tem um terceiro caminho que a gente está seguindo agora, que é a questão da educação empreendedora.
Olha só que interessante, né? O Sebrae está trabalhando com foco em educação. Por quê, gente? Empreendedorismo é a capacidade que uma pessoa tem de transformar sonho em realidade. Né? Eu tenho um sonho, eu tenho um desejo, uma vontade, eu vou trabalhar para que isso aconteça. E duas ações importantes nesse momento estão sendo realizadas. Uma já foi o aprovado ano passado, que foi a aprovação da Lei de Educação Empreendedora no município. Né? Isso foi aprovado, né? E a gente está trabalhando na implantação disso. Então eu estou conversando com a Secretaria de Educação. Nós fizemos seminários de educação há 2 meses atrás, trouxemos bons palestrantes para falar sobre educação empreendedora. E agora nós vamos ter um treinamento e estamos com a agente local de inovação para educação empreendedora. E a semana passada, uma vitória fantástica. Nós temos essa escola apenas em Uberaba. Se eu não me engano, o NEG está sendo também a aula inaugural. Foi ontem lá em Patos também. Mas Araxá foi a segunda da região a implantar uma escola de empreendedorismo aqui, que é o NEG, o Núcleo de Empreendedorismo Sebrae, uma escola do Sebrae, com foco, com curso de administração técnico para jovens que estão cursando o 3º ano do ensino médio ou que já tenham concluído entre 16 e 30 anos, para que esses jovens tenham um treinamento para que prepare ele para a vida. Como diz o meu diretor Afonso, né? O NEG ele prepara a pessoa, o estudante até para montar empresa. Porque o empreendedorismo, ele traz um comportamento diferente para os jovens. Para todos nós. Né? Porque eles nos dá ferramentas e um pensamento, um mindset, né? Um modelo mental de que o desafio está ali para ser transposto. Né? Então, se tem um desafio, o que eu preciso? Eu preciso de conhecimento e ferramenta para poder conseguir vencer. Então, se eu tenho o ideal, e a gente conseguiu trazer isso para Araxá, gente, são 72 jovens que estão sendo impactados. No final de um ano aí, nós vamos ter 72 jovens voando dentro das organizações. Lá em Uberaba, a primeira turma que eles formaram, todos saíram empregados, disputado pelas empresas. Então é isso que a gente quer fazer, transformar através do empreendedorismo. Juliana e Alessandro, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Acho que esclareceu muito bem o contexto do projeto, né, a intenção do projeto. A gente vai seguir acompanhando aí os próximos passos do projeto, né, que é a parte que ainda precisa ser publicado, né, os regulamentos também, primeiramente, né, ser sancionado. A gente vai seguir acompanhando e, claro, né, tendo mais dúvidas, a gente os convida novamente. Muito obrigada. Obrigado a você, e o nosso objetivo principal é trazer o desenvolvimento econômico com qualidade e perpétuo para essas empresas. Obrigada. A gente é que agradece, né, o convite, e a gente está sempre aí à disposição para que a gente possa estar trazendo informação de qualidade para a sociedade. Vamos juntos, né, transformar vidas aí através do empreendedorismo. É isso aí.